A gente vem falando também de um problema recorrente aqui na cidade de Campinas a respeito do depósito clandestino ou descarte irregular de produtos, sejam aí de lixo doméstico, de entulhos, e já tem alguns pontos viciados, inclusive em relação a esse descarte. E o nosso convidado, o diretor de Serviços Públicos, Eduardo Jarava, já está aqui em contato com a gente para falar um pouquinho sobre as notificações e as multas para quem faz esse descarte. Seja bem-vindo, Eduardo. Bom dia, um bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. 1.369 notificações realizadas de janeiro a abril, com 637 multas. Existe aí uma diferença, né, do que é a notificação e multa. Explica para a gente qual é o procedimento adequado que vocês adotam para chegar a esses números. Quando o munícipe, o proprietário do terreno, ele cumpre a notificação e ele faz a limpeza, ele atende, né, o que está na notificação, ele não leva multa, né? E aí, no caso, o terreno ele efetivamente foi limpo, ele efetuou, cumpriu o que estava na notificação. Então, por isso essa diferença entre as notificações e as multas. Isso é bem positivo, né, porque cumpre o papel da fiscalização, surte o efeito desejado. Então, essas multas são para aqueles que realmente não cumprem os prazos. Aliás, a pessoa nem pede um recurso, ela nem se manifesta, né? Então, realmente, nesses casos, eles são multados. Agora, de quem que é a responsabilidade? Porque às vezes tem ali uma área em que ela é particular, mas aí os vizinhos acabam tomando posse dela, né? De alguma forma, fazendo esse despejo de materiais. Quem leva aí a responsabilidade nesse caso? É o proprietário. Infelizmente, nem sempre o proprietário é o culpado de fato, mas ele é o dono, ele precisa cuidar, né? Ele precisa manter o terreno dele em vigilância, ele precisa passar por lá ou pedir para alguém que faça isso. Nós precisamos do cuidado que é nosso, né? Eu sou responsável por aquilo que eu tenho, que é da minha propriedade, então é necessário. Por exemplo, o proprietário do terreno, às vezes ele entra com recurso e fala, não fui eu que sujei, peço um prazo um pouco maior, vou conversar com meu vizinho para ver se eu entro em acordo com ele. E muitas vezes nós cedemos aí um prazo de recurso, né, de até 30 dias a mais, por exemplo, ou até 60 dias a mais, dependendo do caso. A gente avalia cada caso, né? Faz o deferimento do recurso para que, às vezes, tenha que conversar com o vizinho, entrar num acordo. Uhum. Realmente, essa pergunta é importante porque muitas das vezes não é o proprietário do lote que sujou, né, que jogou o lixo, mas tem a questão da vegetação também que tem que ser mantida. Isso já não envolve vizinhos. Naturalmente, a vegetação cresce, ela precisa ser mantida baixa até que se haja um monitoramento de possíveis lixos e entulhos que estejam ali contidos no terreno, né? Eduardo, aqui é Guilherme Pierangeli, bom dia. Vocês fazem fiscalização dos terrenos particulares e dos terrenos públicos. Como é que funciona essa fiscalização dos terrenos da própria prefeitura? É o DPJ que faz? Eles mesmos são responsáveis? Como que funciona? Existe um roteiro de manutenção dos terrenos públicos, né? As praças, os parques, já existe um calendário, uma rotina de trabalho, né? Semanal e mensal. As grandes áreas públicas, elas recebem a manutenção também através da Secretaria de Serviços Públicos com a limpeza, com a roçada, as margens de córrego, encostas de aterro, linhas de trem. Existem a responsabilidade compartilhada também com as concessionárias, né, que são as margens de rodovia. Então tem as áreas públicas, elas são as maiores, né, são as mais extensas, e existe todo um grupo de trabalho, tanto da prefeitura quanto das concessionárias de serviço geral, para manter essas áreas. Né? Os canais de comunicação da prefeitura ficam abertos para que nós possamos receber muitas vezes no ciclo de manutenção, até você chegar num ponto da cidade, já existe o outro que requer uma manutenção e possa haver uma inversão de prioridade, né? Por exemplo, próximo a um hospital, próximo a
uma área de atendimento público, de repente precisa de uma manutenção mais urgente, então existem os canais da prefeitura para que a gente filtre essas informações e consiga nós consigamos fazer a programação de trabalho, né? Uhum. Existe uma média de quantos pedidos chegam e quantos vocês conseguem executar diariamente? Tem a da fiscalização, né? A média de pedido diário gira em torno, pedido mensal, né? 1.369, uma média de limpeza de terreno em torno de 30 por dia, 40 pedidos por dia. É realmente um número considerável, né? E que merece essa atenção da comunidade mesmo, né? De quem está próximo dessas áreas, seja para notificar a prefeitura ou mesmo do próprio município, né? Fazer essa fiscalização, né? Dessas áreas para evitar essa complicação, porque a gente percebe aí que quando tem período de chuva, né, o risco, por exemplo, de se transformar em áreas de criadouro de mosquito da dengue ou de aparecimento de animais peçonhentos, ou quando, né, tá o período aí de seca e tem mato, né, a questão das queimadas, então a necessidade dessa conscientização, né, para manutenção da limpeza pública e também de áreas particulares. Agradeço Eduardo Jarava, que é diretor de serviços públicos, falando aqui à CBN. Até a próxima, Eduardo. Muito obrigado pela oportunidade, estamos à disposição e um bom dia, uma boa semana. Bom dia. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809.